Bom dia a todos aí que nos acompanham aí, que Deus continue te abençoando. Lembrando, não deixa de se inscrever, você que não inscreveu no nosso canal aí, para estar nos ajudando aí a divulgar a mensagem do Senhor aí. Deixa o seu like aí, ó. Se a mensagem falar com você, compartilha, nos ajuda a levar a palavra do Senhor àquelas pessoas que precisam ouvir a mensagem do Senhor. Sabemos que o nosso canal é um canal humilde, mas estamos aqui fazendo a nossa parte, que é levar a palavra do Senhor até você. Amém? E a mensagem de hoje, meus amados, está lá em Mateus 7:24, que diz assim: todos aqueles, pois, que escutam estas minhas palavras e a praticam, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vamos ficar só nesse versículo. Aqui todos já conhecem que aqui Jesus está mostrando a diferença de dois homens que edificou a sua casa. Um edificou a sua casa na rocha e o outro edificou a sua casa na areia. Mas o ponto que eu quero levar é esse ensinamento que Jesus passa aos seus discípulos. Porque se nós formos observar durante o tempo que Jesus começou a manifestação ali na transformação do vinho, do milagre do vinho, da água para o vinho, Jesus de lá até na hora que ele morreu, que ele subiu ao céu, Jesus vem ensinando todos aqueles que param para ouvir, como seus discípulos, como aquela multidão que estava à sua volta. O tempo todo Jesus ensinando a eles como se comportar, como ter uma mudança de pensamento, de mente e de comportamento. E aqui, durante o tempo que eu estava buscando estudar essa palavra, veio dois personagens na minha memória, que o tempo todo Jesus sabia como eles eram, mas em nenhum momento Jesus quis expor eles, forçar eles a mudar aquela situação, aquele comportamento. Um deles é Pedro. Pedro, quando os soldados foram prender Jesus Cristo, Pedro arrancou a espada e cortou a orelha de Malco. Então Pedro, o tempo todo, ele andava armado, não é verdade? E Jesus sabia que ele andava armado. Mas por que Jesus não mudou ele, não exortou ele? E antes, para que não pudesse acontecer dele primeiro cortar a orelha de Malco, para depois ele ter essa diferença onde Jesus fala que da espada, todos que faz utilidade da espada será ferido. Da mesma forma, temos também Judas, que era o tesoureiro do ministério de Jesus, do grupo, e ao mesmo tempo Jesus sabia que Judas estava roubando as ofertas que o povo depositava no ministério de Jesus. Até tanto que o diabo entrou no coração de Judas, a maldade, o pecado entrou no coração de Judas através dessa atitude, desse comportamento dele estar roubando o dinheiro do ministério, dele sendo tesoureiro. E aqui fica duas questões. Se Jesus sabia que Judas estava traindo, roubando, e lá na frente poderia trair, por que Jesus não exortou naquele momento, ou expôs eles diante dos seus outros discípulos? Sabe por quê, meus amados? Estudando, buscando entendimento dessa palavra, o tempo todo Jesus queria que ensinasse, como Pedro, como Judas, a mudar o seu comportamento de dentro para fora. Porque a melhor transformação é quando Pedro decide largar a espada. Não vou mais fazer uso dela,
como aconteceu. Da mesma forma, Judas deixar de roubar por entendimento e aprendizado dele. Na hora que ele mesmo decidir que não quero mais cometer esse pecado de roubar aquilo que não é meu. E hoje, meus amados, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós vemos muitas pessoas deixando de ensinar, deixando que o Evangelho transforma. Porque quando Jesus não quis exortar Pedro e não quis exortar Judas, não quis expor aquela situação, aquele comportamento, como até uma lição de ensinamento, porque Jesus acreditava que o Evangelho tinha poder para mudar. Jesus não poderia chegar lá, Pedro, está na hora de você largar essa espada, porque um dia você vai se ferir com ela. Judas, eu sei que você está roubando disso, então está na hora de você deixar parar, se converter, né, Judas? Está na hora de você se converter, né, filho? Está roubando aí disso. Não. Jesus continuou ensinando na palavra. Jesus continuou falando, porque Jesus sabia que o poder de mudar é o Evangelho. Mas tem muitos aí que não vê isso como o Evangelho que transforma, o Evangelho que muda. Então eu vejo que o tempo todo Jesus não queria só transformar e mudar a vida daqueles discípulos, mas Jesus queria ensinar a eles que através do ensino do Evangelho, vidas possam ser mudadas, vidas possam ser transformadas. E nós que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós temos que ensinar os liderados que estão debaixo da nossa liderança, ensinar aqueles que Deus vai trazendo para próximo de você, para que eles possam, através do Evangelho, ser mudados. Através do seu ensinamento sobre a palavra de Deus, dentro da pessoa, possa ser mudado. Quer um exemplo? Jesus, Deus, e no estalar de dedo, vamos dizer, tirou o povo do Egito, não foi? E Deus tinha prometido uma terra. Então, dentro de pouco tempo, Deus tirou o povo do Egito. Mas foi 40 anos. 40 anos Deus trabalhando para tirar o Egito de dentro do povo. Porque a melhor transformação é quando a pessoa é transformada de dentro para fora. E às vezes a gente vê muitas pessoas que estão na posição de liderança, não tem paciência de ensinar, mas expondo aquelas pessoas, as ovelhas, vamos dizer assim, com as suas dificuldades. Às vezes a ovelha que Deus colocou na sua responsabilidade, talvez Deus também está querendo usar essa ovelha para te ensinar a ter mais paciência como liderança, você entendeu? A ter mais direcionamento dentro da palavra de Deus, de levar essa pessoa dentro da palavra de Deus, ter uma transformação, de ter uma mudança de comportamento. E isso que Jesus ensinou a Pedro, ao mesmo tempo ensinando a seus discípulos, mas crendo que o poder da palavra poderia fazer essa transformação. Felipe, quando chegou diante de Jesus e falou: Senhor, a forma que você prega, a forma que você fala, gera vida dentro de nós, gera vida dentro de mim. E essa é uma das palavras que mais me comoveu no processo, quando eu comecei a ler a palavra do Senhor. Foi isso, porque existe o confronto da alma e o espírito, da carne e o espírito, que está lá em Gálatas, que fala sobre a luta entre os dois. Mas o nosso trabalho como discípulo do Senhor é ensinar e crer que o poder do Evangelho vai transformar. E a palavra do Senhor, quando refere o povo de Deus como ovelhas, e as ovelhas elas ouvem a voz do seu pastor, é porque a forma que o pastor trata as ovelhas, a forma que o pastor direciona as ovelhas, que conduz as ovelhas,
faz que as ovelhas percebam a diferença do pastor que os trata elas bem, com pastores, com tipos de outros pastores. Por isso que ela reconhece, opa, esse pastor aqui, esse é o meu pastor, porque a forma que ele me trata eu reconheço, a forma que meu líder me trata eu reconheço, a forma que a minha liderança me trata eu reconheço. Por isso que eu ouço a voz deles e por isso nós temos facilidade de mudar, de criar força dentro de nós para lutar contra nossas próprias fraquezas, contra os nossos próprios pecados, contra as nossas próprias dificuldades. Então hoje quero deixar essa mensagem aqui, esse ensinamento de Jesus Cristo, para que nós possamos ensinar as pessoas, ensinar nossos liderados a construir a sua casa na rocha, ensinar elas a fortalecer a sua fé na rocha, que é Jesus Cristo, porque tem responsabilidade. Como nós aqui que trazemos essa mensagem a cada um de vocês, a responsabilidade é de levar vocês até Jesus Cristo, de levar vocês a reconhecer essa mudança. Mas o que transforma, meus amados, é o Evangelho. Nós estamos aqui apenas sendo um canal para que o Evangelho chegue até você, para que o Evangelho possa gerar mudança em você. E isso, irmão, cabe ao Espírito e à forma que você vai permitindo que a palavra do Senhor vai entrando dentro do seu coração e ela automaticamente vai gerando transformação. Jesus falou que não tem como a palavra entrar e sair vazia. Aonde a palavra do Senhor entra, há mudança, há transformação. Por isso eu te convido nesse dia a dar atenção para a palavra do Senhor, a ouvir o que o Senhor quer falar com você através da palavra. Você que é líder, instruir as suas ovelhas na palavra do Senhor, estar mais próximo, ser discipulador delas, ensinar elas a caminhar, a construir a sua rocha, a sua casa na rocha, que é a palavra do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha um ótimo dia aí, em nome de Jesus. Amém?